Muitas mulheres vieram de uma criação, principalmente as mais lá de trás, né? Uma criação em que às vezes é feio, né? Você se colocar em primeiro lugar. Porque muitas vezes você se colocar em primeiro lugar é você ser egoísta com o outro, né? É pensar mais em você, né? Ou pensar só em você, pensar mais em você. E houve uma educação muito que a mulher, a pessoa tinha que ser boa, que a pessoa tinha que ser generosa, que a pessoa tinha que ser uma pessoa, ao contrário de egoísta, como é que é? Uma pessoa generosa. Então, assim, isso ficou tão incutido na cabeça de nós, mulheres, principalmente, né? Que muitas de nós, a gente acabava passando por cima da gente mesmo para deixar o outro confortável, passando por cima das minhas vontades para deixar outra pessoa feliz, passando por cima dos meus desejos para satisfazer outras pessoas, passando por cima da minha vontade, dos meus objetivos, em detrimento de uma outra pessoa, não se colocando em primeiro lugar, nunca na vida dela. E aí esse texto fez com que muitas pessoas enxergassem, né? Ela não tem julgamento porque ela sabe que é importante. Fez muitas pessoas enxergarem que para ser uma rainha, se colocar em primeiro lugar, não temer julgamento, ser importante, é ser uma pessoa extremamente egoísta. É ser uma pessoa que passa por cima dos outros, dos sentimentos dos outros. E na verdade não é isso, né? Claro que tudo existe um equilíbrio na vida, né? Tem coisas que você realmente não vai poder se colocar em primeiro lugar. Então o texto, ele é escrito para uma pessoa que é uma pessoa com baixa autoestima. O texto, ele é escrito para uma pessoa que não sabe se colocar na frente das pessoas, é uma pessoa que é demais boazinha, que nunca se coloca em primeiro lugar. Uma pessoa que ela, o tempo todo, ela teme que vão chamar ela de egoísta. Por isso que ela não tem julgamento, porque ela sabe que ela é importante. Ela é importante também, tanto quanto as outras pessoas. Só que uma pessoa que tem baixa autoestima, ela se coloca em último lugar, sabe? Então a gente não vê só a questão da pessoa não conseguir se colocar em primeiro lugar. Ela não consegue se colocar em segundo lugar, ela não consegue se colocar em terceiro lugar, ela sempre está em último lugar. Primeiro ela vai satisfazer as necessidades da família inteira, depois ela vai satisfazer as necessidades dos amigos, depois ela vai satisfazer as necessidades de colegas de trabalho, depois ela vai satisfazer as necessidades de algum outro núcleo social que ela faça parte, e por último ela vai pensar nela. Uma rainha jamais pensa assim. Uma rainha, ela sabe que ela é importante também, tanto quanto as outras pessoas. E uma rainha vai se colocar em primeiro lugar, por quê? Porque se ela não estiver bem, ela não consegue governar. Se ela não estiver bem, ela não consegue ajudar ninguém. Então, quando a gente fala assim, quando eu falo, né, foi eu que escrevi, quando eu coloco assim, que uma rainha se coloca em primeiro lugar, ela não tem julgamento, porque ela sabe que ela é importante, eu tô querendo dizer exatamente para você isso aqui, ó. Pare de se colocar em último lugar. Pare de fazer tudo para agradar os outros, se desagradando. Pare de tentar ser o tempo todo prestativa e boazinha com as pessoas. Porque nem sempre as pessoas vão ser prestativas e bonzinhos com você. E tá tudo bem, tá? Mas de forma nenhuma eu estou dizendo para você ser uma pessoa egoísta, só pensar em você, passar por cima das pessoas e dos sentimentos alheios. Eu estou apenas dizendo para você que na maioria dos casos você pode se colocar em primeiro lugar, né? Quando é que você não vai se colocar em primeiro lugar? Quando existe uma emergência com o outro. Uma emergência de verdade, não é uma coisa que aquela pessoa pode recorrer a uma outra pessoa para ajudar, de repente, que outra pessoa de repente até possa ajudar até melhor do que você, sabe? Então assim, quando realmente for necessário você se colocar em segundo plano, porque aquela pessoa está necessitando que você coloque ela em primeiro lugar, né? No caso, por exemplo, eu vou citar aqui o caso mais comum que está justificado a mulher se colocar em segundo lugar. Quando ela está tendo um filho recém-nascido, uma pessoa incapaz, ela vai se colocar, até essa criança crescer, ela vai colocar 99% dos casos, ela vai se colocar em segundo plano. Ela só vai se colocar em primeiro plano, sabe quando? Quando está lá dentro do avião, que as pessoas falam, né, que a instrução é colocar a máscara primeiro nela e depois na criança que está ao lado dela, tá?
Então, mas é justificável isso, porque uma criança, ela é realmente incapaz de cuidar de si. Então, nesse caso, você pode se colocar em segundo plano. E assim, são raríssimos os casos em que você está justificada de se colocar em segundo plano. São raros os casos. Porque na maioria dos casos você se coloca em segundo plano porque você quer ser boazinha com o outro, porque você quer ser vista como uma pessoa que contribui, uma pessoa que é generosa, que é bondosa. Você quer ser agradadora. E aí você acaba se colocando em segundo lugar. E uma rainha se coloca em primeiro lugar sempre. Não tem medo do julgamento, porque ela sabe que é importante. Se ela não estiver bem, ela não ajuda ninguém. Se ela não estiver bem, ela não governa nem a vida dela. Nada.